muito de um custo que tu paga, né, Gabi? Se tu não muda, tu vai, talvez sim, pagar um custo naquela relação que a pessoa queria que tu mudasse, tá? Mas se tu muda na direção de melhorar a relação com uma coisa que tu não concorda, que talvez seja tão útil assim mudar, ou tu não tá tão disposta, tu vai pagar um custo por mudar, que é o custo de como tu vai te sentir contigo. Então tem custo dos dois lados, sabe? Eu me conectei com uma parte assim de também como silenciar o que o mundo diz que tu precisa ser e ouvir o que tu quer ser. Acho que pra mim um limite importante tem a ver com como eu me sinto. E normalmente se eu sinto medo, a emoção de medo que me faz pisar em ovos, eu acho que ali ela mostra que eu tô fugindo um pouco de coisas que pra mim são importantes. Desfusão cognitiva. A capacidade de observar pensamentos como eventos mentais passageiros e não como verdades, reduzindo assim o seu impacto sobre o comportamento. Vem desfusionar com a gente? Fala, Tem uma Gabi. pauta. Qual é a pauta? Fala. Então, gurias, tudo que a gente tava falando, né, vulnerabilidades e sentir, não sentir, eu venho ficando emburacada, como a gente tem falado, muito nesse lugar de ver qual é o equilíbrio, na verdade, né, entre tolerar aquilo que a gente tem de defeito e que é do nosso jeito, Sim. mas ao mesmo tempo se esforçar pra mudar e pra ser melhor. Contexto. Contexto é o seguinte, quando a gente identifica, né, coisas da gente que a gente não gosta tanto... Ai, não tô gostando desse início. Não tato. Não tatu. Vamos de novo desde o início. Tu tá preocupada com o que tu vai falar? Pode ser. Eu tô nervosa. O que a gente faz? O que a gente faz quando a gente não é a gente? Isso me incomoda Será também. Tu quer que eu traga? Será que essa é uma sensação que tu sente quando tu fica presa nessa cobrança de ter que ser diferente? Pode ser. Acho que sim. Tipo, Porque parece que pisando agora em ovos, né? eu já não tô fazendo como eu gostaria de estar fazendo. E como tu gostaria de estar fazendo? Também não sei. Tá. Tu tem ouvido muito sobre defeitos, coisas que tu deveria mudar? Tenho. Exato, esse é o meu ponto. E eu acho que eu normalmente sou uma pessoa que eu acabo, quando me falam que eu tenho algum defeito, né, acho que tem algumas pessoas que dizem, não é assim, se protegem, né? E tem outras pessoas, que eu me incluo, que do tipo, nossa, eu sou isso. Tu dá importância ao eu feedback. Dou. E aí eu tipo, nossa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que mudar isso, sabe? Vamos começar por esse ponto. Vamos. Como que vocês lidam com feedbacks? Achava que bem. Uma mal. Depende. Tem horas que eu gosto do jeito que eu lido. Tem horas que eu não gosto. Como é que é quando tu não gosta? Quando eu não gosto, acho que tem... Ou eu não gosto quando eu fico resistente ao feedback. Né? Porque às vezes a gente escuta... A gente tem aquelas coisas que a gente gosta de pensar sobre quem nós somos. E tem aquelas coisas que a gente não gosta de saber sobre quem nós somos. E acho que para algumas coisas que eu não gosto de saber, tem vezes que eu fico resistente, sabe? E tem outras que eu me vejo, assim, mais disponível para lidar com a dor de olhar para uma coisa que é sobre mim, ou um comportamento meu, uma coisa, né, que eu não gosto. Então, e depende também muito de como esse feedback é dado, né? Por quem? Por quem, E como? da forma como é dito. Momento. O momento.
como é que tu tá naquele momento para ouvir também, porque acho que isso Perfeito. também coloca um filtro, né, no como a gente recebe. Tal. Exato. Né? Eu fiquei lembrando, por isso que eu perguntei para vocês, que eu lembro, na época que eu tava no estágio da faculdade. E aí eu lembro que eu recebia feedback e aí eu achava que eu lidava super bem com feedback. Não, eu escuto, eu acolho. E aí eu recebi um feedback do como eu lidava com Tu feedback. recebia feedback. Aham. Que eu me justificava demais. Ah, sim. E eu achava que eu não estava me justificando, eu só estava explicando para a pessoa. Na minha cabeça, essa era a função que eu achava que eu estava do que eu estava falando, né? Só que é interessante, né? Porque daí hoje eu me vejo muitas vezes fisgada por esse momento lá que aconteceu há 15 anos atrás. Aham. Talvez até em contextos que faria sentido me explicar, mas eu me vejo pisando em ovos como que eu reajo ao feedback. Uhum. Tipo, será que eu deveria explicar o porquê que eu faço desse jeito, porquê que eu tô agindo dessa forma, porquê que eu sou assim, enfim. E eu acho que é uma outra coisa, né? Tem o receber o feedback e aquilo que a gente faz Faz com com aquilo. o feedback que a Exato. gente recebeu. Todo Então, são feedback- duas coisas diferentes, né? Todo feedback precisa ser acolhido e levado em conta. Não. A gente Não. sempre precisa usar Não. o feedback. A gente precisa mudar tudo que dizem pra gente que a gente precisa mudar. É. Também não, mas eu acho, assim, o que eu acredito também é que... Diga. Não, que é importante. Eu gosto, primeiro, eu sou uma pessoa que eu gosto de receber. Tá. Eu gosto de saber o impacto que eu gero no outro. Isso me é É útil. importante. Claro que é bem isso, dependendo do que a pessoa fala e de quem é essa pessoa, eu vou direcionar o quanto eu vou tomar. Mas eu acho que onde eu às vezes me perco é algo que tu trouxe, assim, eu acredito tanto naquilo e eu me vejo às vezes, né, querendo atender e melhorar para aquela pessoa, Sim. né? E Eu te vejo assim também. e às vezes do tipo, não faz tanto sentido pra mim, mas é mais pra agradar o outro, sabe? E daí é onde eu fico pensando, tá, mas será que eu que tô... Será que eu deveria desconsiderar, sabe? E ser mais sim. eu e bancar que eu sou assim, Sim. né? Sempre sim. Gabriela, Síndrome de Gabriela, literalmente. Eu nasci. né? Tipo, sim, esse é meu defeito, né? Sim. Ou É. vou mudar, eu acho difícil, assim, queria que vocês me ajudassem, assim, qual é o limite disso, né? Ou como que eu posso perceber se isso tá sendo legal pra mim ou não. Eu acho que esse questionamento, essa dificuldade e talvez até essa resposta que tu está tentando encontrar, vem muito de um custo que tu paga, né, Gabi? Se tu não muda, tu vai, talvez sim, pagar um custo naquela relação que a pessoa queria que tu mudasse, tá? Mas se tu muda na direção de melhorar a relação com uma coisa que tu não concorda, que talvez seja tão útil assim mudar, ou tu não tá tão disposta, tu vai pagar um custo por mudar, que é o custo de como tu vai te sentir contigo. Então tem custo dos dois lados, sabe? É difícil mesmo isso, assim, às vezes essa resposta tá um pouco a serviço de lidar com esse custo que a gente não queria pagar. A gente às vezes quer olhar só pro que a gente vai ganhar, né? Mas toda escolha tem um custo, tem uma perda, tem um efeito colateral. Não tem vida sem dor, né? Com certeza. Mas eu acho que essa inquietação tua, ela também toca em mim acho que talvez um outro ponto, assim, né? Eu acho que culturalmente a gente é muito tensionado a se melhorar, Sim, total, performar. a performar, a ser a sua melhor versão, sabe? 1% melhor Todo cada dia. Isso me incomoda muito também. Sabe? A mediocridade, ela não é bem recebida pelo mundo, sabe? Isso é uma coisa que acontece às vezes na corrida comigo, sabe? As pessoas me perguntam, qual é o teu objetivo na Pensa corrida? num ambiente que virou tóxico. Gente, corrida. assim, ó. Por isso que eu não corro.
É difícil sustentar o lugar da mediocridade na corrida, gente. É um trabalho. E assim, eu comecei a correr, não porque eu tinha objetivo, mas porque eu queria brincar disso. E se eu não tô prestando atenção, eu saio da brincadeira, né? E porque acho que o mundo vai demandando isso nas perguntas normais de dia a dia, assim, cotidianas. E aí? Quantos quilômetros já tá correndo? Qual o teu pace? Qual o teu pace? Qual é o teu objetivo na corrida? Isso vai sendo demandado, essa coisa, assim, da performance por ser um ser humano que performa bem no mundo. E aí, tá, tudo bem, sabe? É útil a gente, em alguma medida, se olhar e fazer mudanças e correções que vão ser produtivas para nossa vida, que vão atender os nossos valores, as nossas questões, mas até que ponto a gente precisa ficar trabalhando em cima disso o tempo todo? Isso que tu tá trazendo, deixa eu ver se ficou claro para mim. É mais sobre essa cobrança externa ou interna? Eu acho que não se divide. Acho que a gente não fica ileso, sabe? A gente tá escutando ou entrando em contato acaba absorvendo isso essa como mensagem que uma às vezes- mentalidade nossa também, Sim. né? Uma Essa forma mensagem de às vezes está explícita e às vezes está implícita e a gente está no mundo, né? Então, de algum modo, isso entra dentro da gente também. Eu acho que eu me conectei com uma parte, assim, de também como silenciar o que o mundo diz que tu precisa ser e ouvir o que tu quer ser. É tão difícil. E eu vejo que com as redes sociais, inclusive, Mas sabe o que piorou é? muito, assim. O que eu acho que é exatamente esse ponto, Eve, é que assim, ó, por vezes eu também penso que a pessoa que eu quero ser, ela também inclui o efeito que eu gero no outro. com certeza. Então, assim, isso eu tenho, acho que, exemplos bem importantes, assim, do tipo, eu tive já há um tempo atrás alguns feedbacks, por exemplo, né, de que eu não era tão atenta a algumas coisas, né? Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga e eu quebrei um troço dela, né? E aí eu acabei não comprando de volta, não, Sim. né? E ela depois veio me dar um feedback de que ela tinha ficado muito chateada, especialmente porque eu não tinha me movimentado, né, pra reparar ou coisa do tipo. Sim. E no primeiro momento eu lembro que eu não recebi muito bem, assim, porque, tipo, eu não esperaria que ela fizesse isso se fosse o contrário, né? Mas depois de um tempo eu pensei, beleza, ela conseguiu me dizer que pra ela aquele gesto representaria Sim, cuidado, importante. Sim. né? E ela é uma pessoa importante pra mim. Então a partir dali eu comecei a cuidar mais, né? Isso com ela, por exemplo, na relação com ela, Sim. né? E não foi uma coisa que me gerou tanto estresse, assim, não foi, né? Mas foi algo que até eu entender que, tipo, não, beleza, eu tenho essa característica, talvez mais desatenta, mas eu posso cuidar. Sim. Até eu chegar nisso foi difícil, mas quando eu cheguei, ficou mais tranquilo. Então talvez isso também falando agora em voz alta, me ajude, assim. E eu acho que tu traz esse ponto que é como a gente busca, né, ser a pessoa que a gente gosta de ser. E aí, assim, a gente não tem controle sobre isso, tá? Horas a gente vai conseguir ser a pessoa que a gente gosta de ser e horas a gente não vai conseguir. Não é algo que tem... Não é uma constante. Não é uma constante. Então, como a gente vai se relacionar com os momentos que a gente não é a pessoa que a gente gosta de ser? Como a gente vai lidar com isso? Como é que eu posso ser a pessoa que eu gosto de ser, me relacionando com o momento que eu não fui a pessoa que eu gosto de ser? Sabe? Difícil, né? Esse podcast não é pra dar respostas, né? Não. Tá. Agora, uma coisa que eu acho que muda pra mim é de como eu me sinto quando eu tô tentando aperfeiçoar certas características, né? Certos defeitos, digamos assim. E agora tô falando, assim, eu fiquei pensando, acho que pra mim um limite importante tem a ver com como eu me sinto. Normalmente se eu sinto medo, a emoção de medo que me faz pisar em ovos,
eu acho que ali ela mostra que eu tô fugindo um pouco de coisas que pra mim são importantes, né? Eu tô deixando de honrar também as minhas características, né? Entendi. Faz sentido. Nesse caso que eu contei do objeto quebrado, eu lembro que não fiquei com medo. Como é que eu vou explicar isso, né? Mas não me ativou essa emoção. Sim, Quando eu fui mudar. Eu, tipo, entendi, faz sentido, eu comecei a cuidar. Mas já teve outras situações onde eu comecei a ficar... Aumenta a insegurança, né? Isso, eu comecei a tentar fazer aquilo pra agradar. É como se aumentasse a tua sensibilidade ao outro, né? Tipo, será que eu tô agradando? Será que eu não tô agradando? Será que... E aí, do tipo... já não tô... Sabe assim, aí eu... Tu perde toda a tua espontaneidade, tua Exato. autenticidade. Como é importante, né, a gente usar as nossas emoções como sinais de alerta, assim, mas o que tá acontecendo que eu tô sentindo isso? Porque uma coisa é a pessoa também te dar um feedback sobre algo que tu pode mudar um comportamento. Acho que outra coisa é quando a gente entende assim, nossa, eu não sou amada, eu sou inadequada. E aí fica aquela coisa do rótulo, né? E que a gente se gruda. Acho que isso, por vezes, me pega muito. Isso. Eu acho que isso é um obstáculo pra lidar com o feedback. Pode ser. Sabe? Quando esse feedback chega falando sobre quem a gente é e não sobre o que a gente tá fazendo. Ele não é descritivo. Ele não é descritivo. Embora, às vezes, a gente também tá tão com dificuldade de fazer nós mesmos essa própria descrição, que a gente até escuta de forma descritiva, mas a gente internaliza de uma forma rotulada, né? Rotulada, falando sobre quem eu sou, então, né? Uma coisa é eu ter tido um comportamento invalidante, outra coisa é eu ser invalidante. E aí eu noto que quando tem essas coisas assim que fazem mais parte de uma pessoa que eu não gostaria de ser, que estão mais distante da pessoa que eu gostaria de ser, que talvez se eu ficar muito selfieando aquilo como algo que eu sou, então quando eu receber um feedback, aí vai ser difícil mesmo de eu, sabe, receber aquilo e fazer algo que possa ser útil pra mim com aquilo, sabe? Útil pra mim, pra relação que eu tô, enfim, né? Faz sentido? Ele tá pensando? Tô produzindo. Mas eu tô... Devaneando. Pra onde é que a tua mente te levou, mulher? Eu fiquei presa numa parte que vocês estavam falando. E aí me veio um pensamento que eu não falei na hora, que é a gente só consegue se reconhecer na presença de outras pessoas. Bingo. Né? Não tem como a gente ser quem a gente é sem o olhar do outro. Pessoas. Sim. Então, eu quero dizer... Desde sempre, né? Desde sempre. Nós somos seres sociais. Total. Não, por isso que quando a pessoa diz assim, não tô nem aí pros outros... Pra mim, é tão... Tá fazendo de conta alguma coisa, assim. E é problemático. Exato. Se eu ajo dessa maneira, eu não tô, né, reconhecendo o impacto, tomando consciência do outro, adequando também os meus valores, né, àquele convívio. Exato. E é exatamente aí que eu fico. Porque eu acho que acho que o que me pegou e que me levou para esse pensamento foi justamente esse ponto de quando... não importa o feedback, do tipo assim, tu não gosta desse meu jeito de ser, ou desse jeito que eu agi nesse momento, mas pra mim faz sentido agir dessa forma e tá bem, né? Então, assim, eu acho que daí tem uma escolha pra relação, inclusive, né? Olha, Sara, desculpa, mas eu sou assim e eu não vou abrir mão de ser assim. Não. Tá bem. Tu pode escolher continuar se relacionando comigo ou não. Isso, é isso que até quase que não me controlei. Porque isso foi uma ficha que caiu faz pouco. Mas que é muito real, é do tipo... Tem coisas que também não são meramente uma escolha. Por exemplo, vou voltar no coisa da minha amiga. Eu posso estar atenta agora e reparar quando eu quebrar. Mas eu vou ser a amiga que quebrou. Eu vou ser a amiga que quebra. Não, e a que quebrou naquele momento. E a que quebrou. Sempre e eu não vou vai seguir quebrando, porque também essa é uma característica que tem a ver com o ser estabanada. E eu posso fazer
milhões, eu posso ter muita atenção, eu vou Vai continuar ser mais sendo difícil pra Isso, ti. é. Porque, Eu não tô me rotulando pra mente, eu estou não, mas descrevendo. eu acho que é Claro, entender porque também tem a... comportamentos que estão condicionados e fazem parte de outras coisas que não são necessariamente. Entender que também tem coisas que Exato. são mais vulneráveis pra gente. Então, a minha Isso. atenção é um ponto mais vulnerável pra mim, né? E se ela quiser ter uma amiga que não quebre, talvez então eu não vá ser a amiga que ela quer ter. E é doído isso também, né? Sim. E eu tava pensando uma coisa que eu até falo pra alguns pacientes, assim, principalmente quando eles estão buscando um relacionamento amoroso. Eu sempre digo que relacionamento amoroso é uma escolha sobre com quais defeitos eu quero me relacionar na minha vida. Não é sobre o que é melhor. Não. É. Tá, esses aqui eu Esse aqui eu lido bem. Esses problemas eu Não, e super é louco, abraço. né? Porque a paixão, tu tá super focado nas coisas que tu tá ali te encantando, né? Isso. E no amor é sobre encarar aquilo que tu não tá gostando. É. E é isso, é ser realista. Defeitos vamos ter. E eu nem gosto até dessa palavra defeitos, dessa separação defeitos e qualidades, porque acho que elas não são Elas tão são em contextuais. caixinhas. É. São contextuais, exato. Sim. Uma coisa que pode ser um defeito em um momento, pode ser uma Total. qualidade em outro É momento. super arbitrário delimitar assim. Exato. Característica, Exato. né? Mas enfim, coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Pronto, é. Da outra pessoa, né? Cara, é muito mais realista eu olhar pra Gabi. Gabi, tu é estabanada. Mas eu topo ser tua amiga igual. Agora, mas agora juntando, tem acho que esse outro ponto. Como cada um se relaciona com aquela tua característica. Porque eu sei que pra ti a minha estabanação não é tão problemática. Não. E tu enxerga ela, né, talvez até de uma forma mais neutra. Tem pessoas que acham fofa, que me acham charmosa por ser destabanada. E tem pessoas que não toleram, que acham isso uma característica muito ruim em mim, né? Então, acho que agora ficou um pouco claro, assim, porque às vezes se a gente quer achar uma grande solução pra tudo, não vai ter, né? E aí eu tô muito mais de acordo com o outro do que comigo. É. Não controlo se a estabanação vai ser uma coisa positiva ou neutra ou pros outros, mas Né? eu entendo que eu tenho isso dentro de mim. Como é que tu tá te sentindo olhando agora? Melhor. Tá bom. Mais estabanada, mas Só não quebra nada. vou cuidar. Então não prometo. Olha que homem baixinho. Posso te fazer uma outra pergunta? Pode. Qual que é a diferença entre o que tu estava sentindo antes dessa conversa e o que tu tá sentindo agora em relação a essa inquietação? Uma boa pergunta. Eu acho que antes eu não tava nem conseguindo botar em palavras Tá. o que eu tava realmente me incomodando, Sabe sabe? que a gente precisa te ajudar aqui, Me né? ajudaram. É verdade. Eu tava me sentindo presa, assim, e sem conseguir me expressar livremente. Que é exatamente como eu fico. Né? Quando alguém me dá um feedback. E agora eu tô tipo, tô com aquela sensação de que as coisas fazem sentido e de que Como se as coisas estivessem mais acomodadas. é um assim, pouco mais né? coerente, Mais desfusionada, Gabi. talvez. Bastante. Tá com mais perspectiva. Tô. Tá se movendo melhor, mais livre? Tá Tô bom. livre pra ser estabanada. Não, mas acho que aqui também tá a dialética bonita, né? Como tô livre pra ser e tô livre pra me esforçar em não ser quando eu puder, Maravilhosa. Amei. né? Senão a gente Uma fica coisa nisso. não precisa Amei. excluir a outra, né? É. A DBT fala muito disso, né? Ser dependente e ser independente, né? As duas Exato. coisas coexistindo. Podem existir. É. Então acho que esse caminho me agrada, assim. A gente não precisa escolher entre só se melhorar ou não melhorar nada, né? Exatamente. E acho que também esse lugar, assim, de... Que daí volta, né? Se o meu jeito tá ativando algo no outro, né? E o outro também não gosta, a gente volta pra gente. O quanto também eu quero investir nessa relação. Isso. Desse eu acho jeito. que sim. Eu acho que sim. Porque na vida adulta, assim, o que eu tenho pensado muito, né? Como amizades, relações, pessoas que a gente conhece, elas vão mudando com o tempo, Total. né? E aí alguém que fazia sentido num determinado momento pode não fazer mais. Tá, eu tenho uma inquietação sobre isso. Manda. Gente, como é que vocês dão conta das relações na vida adulta? Assim, ó, eu me sinto às vezes muito frustrada por não conseguir, simplesmente não conseguir me relacionar com todo mundo
com quem eu gostaria de me relacionar, sabe? Eu tenho muitas pessoas na minha vida, assim, que eu fui construindo, de fato, relações ao longo do tempo. Sim. E às vezes me dá uma angústia muito grande, assim, de parecer que eu não tô... Pera. Isso daqui fica pro próximo episódio.